A Costa da Lagoa é reconhecida e admirada por sua cultura, beleza, gastronomia e arquitetura tradicional. As construções açorianas do século XVIII eram feitas a partir do barro. No Brasil, foi-se adaptado outros materiais que enriqueceram ainda mais a arquitetura dessas casas. As paredes de espessura larga, com a entrada na lateral, mais as 3 janelas da frente, representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas características foram trazidas pelos portugueses na época da colonização de Santa Catarina. E para os que podiam pagar, a beira e a eira não faltavam em suas casas. Hoje, no local, existem apenas 2 edificações tradicionais remanescentes da época, o Engenho de Farinha e a Casa da Dona Loquinha, ambos em propriedade particular. O Engenho da Costa da Lagoa, que é um engenho situado na Vila Verde, ele, na verdade, ele é um objeto privado, onde se constituiu uma associação para que ele fosse gerenciado, e ele tem fins culturais e preservacionistas, ou seja, a nossa ideia é que o engenho permaneça com a cara do século XIX. Então, ou seja, chão batido, os objetos próximos, né? Ou seja, paredes, telhados, tudo muito com essa característica da época, e a gente não tem nenhuma intenção de alterar isso, muito pelo contrário, a ideia é justamente preservar esse ambiente, que a gente consegue fazer uma festa lá por ano, né, para tentar manter a cultura, mostrar com as pessoas como faz a farinha, mas é sempre muito difícil, né? Não há apoio governamental nenhum, e isso acaba tendo algumas certas dificuldades, né? A manutenção do prédio, tudo isso aí é sempre bastante complicado. E geralmente é feito festas, é feito alguma coisa que arrecade dinheiro para que aquilo possa ser mantido. Tá? Mas é uma atitude privada apenas, não há apoio governamental nenhum. Em 1986, um decreto municipal determinou que as 2 construções, o casarão e o engenho, fossem tombadas pelo município como patrimônio histórico e cultural de Florianópolis. Esta casa também hoje está cuidada pelo ente privado, né? Existem intenções, né, de alguma forma de preservação, a própria legislação cuida daquilo e tal, mas há uma dificuldade muito grande de se manter o imóvel. Né? E de alguma forma assim, não há o apoio para que isso aconteça, né? Então acaba a casa, felizmente os sujeitos que compraram, na verdade, eles mantêm a casa pelo menos em condições com um bom telhado, para que as coisas lá dentro não se deteriorem mais do que já está. Então acredito que a casa ela está esperando um processo de restauração. Esse abandono é que deixa ele também triste, porque se é tombado, a gente queria que as futuras gerações presenciassem a realidade da época que o casario foi realizado, né? Então a gente vê que o proprietário até parece que uma dessas casas tentou fazer uma melhoria, mas a gente entende também que parece que tem que ter um grupo especializado, tem que ter uma equipe, tem que manter a característica, daí ele teve problema. Então não há entendimento, né? A gente sabe que é complicado, o órgão competente talvez liberar verba para essa situação. Então, por não ter verba, por não ter melhoria e por estar abandonado, a gente prevê que aquilo dali vai se perder. E é uma pena, porque faz parte da nossa cultura, da nossa realidade, e era um ponto que deveria ser bem explorado, né? Tombado em 86 como patrimônio histórico e natural de Florianópolis, a Costa da Lagoa está dividida em APP e APL. Quando nós compramos o terreno, a gente foi dar uma olhada nos índices, né, onde é que é no APP, APL, e contratamos um arquiteto e iniciamos a construção da casa. Por incrível que pareça, nós fomos atuados pela Polícia Ambiental, dizendo que aqui era uma APP. Isso nos atrapalhou de sobremaneira, esse desconhecimento da própria Polícia Ambiental, né, dizendo que aqui era uma APP. Então a gente considerou que não poderia construir, né, mas a gente foi bastante persistente, insistiu com isso, abriu inclusive um processo no Ministério Público, que existia um processo demolitório dessa casa. E aí a gente viu a dificuldade que todos que têm na costa, ou todos realmente que tentam construir, têm de interpretar o que são as leis e a informação, né? Existe uma ineficiência burocrática dos órgãos públicos muito grande, né? Então, quem não entende, ou tem dificuldade, ou talvez não tenha nem estrutura para buscar esse conhecimento, tem uma dificuldade gigante. Segundo a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, há 2 fiscais para toda a região leste da ilha.
Através de denúncias e vistorias de rotina, a fiscalização é feita em toda a orla da costa, respeitando as áreas de preservação permanente e as áreas de preservação limitada. Porém, há casos como o do João, que se caracteriza por ser um terreno capaz de construir em 10% de seu tamanho, uma PL. Somente na região da Costa da Lagoa estão em andamento mais 110 processos por danos ambientais. Apesar disso, muitas casas estão sendo construídas, e outras já estão com processos demolitórios. Demoliram umas casas aqui, sim, mas não foi nativo do lugar. Foi apenas de gente de fora que tinha casa de passeio, vim passar aqui feriado, final de semana, mas nativo não. E dizem que a casa foi feita, mas não foi tirada a planta, foi feita assim, tipo clandestino. E depois vieram com a multa. Foi um pouquinho mais para frente que fizeram isso. Mas com nós aqui, até aqui, não mexeram nada ainda. Ainda bem que não mexeram nada com nós aqui. Nós nativos, quero dizer, né? E os terrenos aqui é assim, o terreno é quase tudo de posse. Tudo posse. É passado de geração para geração, de pai para filho, de avô para filho e assim por diante. As áreas de preservação, na verdade, elas foram instituídas no Plano Diretor de 1987. Tá? Esse Plano Diretor atual, ele não muda essas áreas de preservação. Ele apenas constitui a vila principal e parte da vila principal como uma área, uma ARC, Área Residencial Cultural. Tá? E essa determinação, essa sigla, ela é só específica da ilha inteira, apenas na costa. Tá? Porque sabe-se que o patrimônio, a vida, a forma como as pessoas gerenciam suas vidas, ela é diferente da ilha inteira. Então, eu acredito que essa determinação faz com que se tenha um certo cuidado com a costa, não só pela questão ambiental, mas pelas questões também culturais. Inclusive tem uma lei que é a 374, não sei se vocês viram aí, mas que permite a legalização de todas as casas antes de primeiro é 2008 e agora é 2013 ou 2014. Mas se for falar com os nativos aqui, a maioria não sabe que existe essa lei, né? E isso seria a possibilidade de todo mundo legalizar as suas casas aqui, né? Então, para vocês verem o complicado que é a falta de divulgação, a falta de informação, ou a falta de políticas públicas para realmente transmitir essa legislação que o governo tem, que as prefeituras têm. Até hoje é bastante complicado, porque as questões legais de imposição da lei, que são justas, por um lado, pela questão ambiental, elas não aferem o interesse da comunidade, seja pela questão da ocupação mesmo do espaço, por uma orientação da comunidade querer usar o espaço, ou não usar, como nesse caso, como também pela questão imaterial cultural, no sentido de que, né, para se cortar uma madeira no mato, não pode porque a legislação não deixa, né? E não se tem essa abertura, ou pelo menos a abertura de uma forma prática, não tão burocrática, né, para que a comunidade possa realmente rever questões culturais, no sentido do corte de uma árvore para fazer uma canoa, ou de detalhes de um barco, de uma curva, de uma madeira curva necessária para determinada embarcação. Isso não é pensado e não é, de alguma forma, discutido, simplesmente cerceiam o acesso e ponto, né? Então isso é bastante complicado. A comunidade hoje vê a região com bastante cuidado, né? Sabendo que a própria natureza do espaço é importante para a manutenção da questão econômica e financeira, né, da própria região.